Primeira Era, capítulo 30b, Geografia de Beleriand. Yo, sejam muito bem-vindos a esse ovo de Páscoa gigante, que é um ovo de Páscoa que acabou ficando muito grande para colocar no episódio. Então eu decidi fazer um vídeo separado. E hoje eu vou tentar falar um pouco sobre a geografia de Beleriand, pelo menos as partes principais, os principais lugares e pontos turísticos e etc. Isso é para orientar você melhor em Beleriand e você entender um pouco melhor o que eu tô falando, o que tá acontecendo aonde, onde que é o que, como era mais ou menos essa terra maravilhosa criada pelo mestre Tolkien. Então vamos lá? Vamos lá. Tá aí o mapa da área que a gente vai trabalhar hoje, que é Beleriand. Vamos começar por Hithlum, a terra natal de Túrin. Hithlum significa névoa sombria e Sindarin, isso porque frequentemente uma neblina marítima se instaurava naquela região. E Hithlum era cercado por duas cadeias de montanhas. Ao leste e ao sul havia Ered Wethrin, montanhas sombrias, e a oeste Ered Lomin, que significa montanhas ecoantes. E essas se estendiam até o Helcaraxë, que é aquela extensa porção de terra congelada que seguia até Valinor, lembra? Por onde Fingolfin chegou com os Noldor. E na face oposta a Hithlum, de Ered Lomin, ficava Lamoth, as terras ecoantes, antes. E foi ali que, após a destruição das árvores de Valinor, Ungoliant, a aranha gigante mãe de todas as aranhas, tentou ficar com as Silmarils que Morgoth havia roubado. E tentando escapar da besta, o Senhor do Escuro deu um berro de agonia ensurdecedor. E dizem que até hoje não, né? Mas enfim, dizem que se pode ouvir ali os ecos do grito de Morgoth. E por isso se chama Terras Ecoantes. Mas volta comigo. Hithlum era dividido em duas regiões, Mithrin e Dor Lomin. E originalmente Hithlum era povoada pelos Sindar de Mithrin, até que os Noldor chegaram ali pela fenda de Drengest e acamparam sobre as margens do cristalino lago Mithrin. E mais tarde, após a Batalha sob as Estrelas, o rei Thingol permitiu que os Noldor se estabelecessem em Hithlum. E assim eles fizeram, fundando em Mithrin, mais precisamente na encosta das Ered Wethrin, a fortaleza de Barad Eithel, onde o rei supremo dos Noldor, Fingolfin, governou seu povo, assim como seu filho Fingon depois dele. Barad Eithel foi atacada várias vezes, mas se provou inabalável devido às suas defesas naturais. E caso você esteja se perguntando o que aconteceu com Sindar de Mithrin, eles passaram a morar em belas cavernas ali naquela região e interagiam frequentemente com os Noldor. E mais tarde, nos anos do cerco, Fingolfin deu as boas-vindas aos homens da casa de Hador na terra de Hithlum. E eventualmente o rei supremo dos Noldor, que eu não lembro agora se era Fingolfin ou Fingon, mas eu acho que ainda era o Fingolfin, concedeu terras aos homens da casa de Hador em Dor Lomin. E assim eles estabeleceram sua moradia lá e se tornaram os senhores da terra de Dor Lomin. Mas no final das contas, como vocês sabem, aconteceu unido na Efarnoediad e Morgoth tomou aquelas terras, matando todo mundo ou transformando em escravo. Você vai ver que isso é um padrão nesse vídeo, mas enfim. Ao lado de Hithlum nós temos a região de Nevrast, que significa Costa de Cá, porque ela faz oposição à costa de Aman, lá do outro lado do oceano. Nevrast era uma região alagada, pois ela recebia frequentemente nuvens carregadas de chuvas vindas do oceano. E como você pode ver, é uma região cercada por montanhas e não possuía nem um rio para escoar a água. Então, ali na meiuca dessa região pantanosa se formou um lago, que os elfos chamaram de Lina Elwen, ou Lago dos Pássaros. E a história desse lugar é que Turgon, filho de Fingolfin, o rei supremo dos Noldor, junto com a sua irmã Aredel e o seu primo Finrod, além, é claro, de uma porrada de outros elfos, se mudaram para lá porque ali eles se sentiam mais perto de casa, mais próximos de Valinor que eles abandonaram para ir para a Terra-média. Então, na pontinha de Nevrast, nas encostas do Monte Taras que dava para o mar, eles fundaram a cidade de Vinghiamar, onde os Eldar e os Sindar viviam lado a lado. Um dia, uma apareceu em sonho para Finrod e para Turgon e mandou que eles seguissem o rio Sirion até um lugar secreto que ele tinha reservado e lá construíssem um reino. Mas ao invés disso, eles fundaram dois reinos separados e assim Turgon fundou Gondolin e Finrod fundou Nargothrond. E dessa forma nós finalmente entramos no que é considerado realmente Beleriand. Beleriand era cortada pelo seu principal e mais famoso rio, o Sirion, que a dividia em Beleriand Ocidental e Beleriand Oriental. Mas vamos começar por Beleriand Ocidental, mais especificamente a parte do litoral. Ali ficava a região de Falas, que significa costa marítima em Sindarin.
E Falas era uma bela região costeira, cheia de planícies e verde para todos os lados. E ali habitavam os Teleri de Falas, governados por Círdan, o Elfo dos Portos. O único elfo que tem barba, mas esse fato curioso a gente deixa para outro ovo de Páscoa. E o Elfo Barbudo, por sua vez, era subordinado ao rei Thingol de Doriath. E no passado longínquo, antes do retorno de Morgoth para a Terra-média, Círdan construiu 2 portos em Falas, Brythonbar e Eglarest. Bem depois disso, após a fundação de Nargothrond, Finrod construiu entre os 2 portos a Torre Branca de Barad Nimhaz, com o objetivo de vigiar a costa e prevenir ataques de Morgoth por aquela fronte. Só que acabou que essa torre nunca foi necessária, porque Morgoth nunca atacou por ali enquanto Nargothrond ainda estava de pé. Mas, após a Nirnaeth Arnoediad, o Senhor do Escuro lançou um ataque massivo à região de Falas, destruindo completamente os 2 portos de Círdan e a torre de Finrod. Porém, Círdan e alguns elfos de Falas conseguiram escapar e fugiram para a região até então inabitada de Arvenien, onde o rio Sirion desaguava no mar. E por causa disso, Arvenien possuía uma vegetação muito rica, como a floresta de Nimbrethil. Então, Círdan e seu povo passou a se esconder na ilha de Balar, que fica na Baía de Balar. E ali eles construíram barcos e recebiam todo tipo de refugiado nesses tempos escuros que Beleriand passava. E eventualmente Círdan passou a deixar barcos escondidos nas cascatas das fozes do Sirion para facilitar a travessia daqueles que procuravam seu refúgio. Ainda em Beleriand Ocidental, existia a região montanhosa de Taur-en-Faroth, que significa Floresta dos Caçadores. E em um de seus vales ficava escondida a capital do reino de Nargothrond, construída em cima de uma fortaleza dos pequenos anões, chamada de Nurluxdin. E após Ulmo ter aparecido para Finrod e Turgon lá no sonho, Finrod seguiu o rio Narog até o ponto em que ele fundou o reino de Nargothrond, que por sua vez compreendia o Taur-en-Faroth e a região inteira de Talath-Dirian. E ali Finrod governou até a chegada de Beren, o Maneta, quando ele partiu em uma jornada com o Mortal para recuperar uma das Silmarils de Morgoth e nunca mais voltou. Nargothrond então passou a ser governada por seu sobrinho Orodreth, e encontrou seu fim com a chegada de Túrin Turambar, que por um erro de cálculo acabou expondo a localização do reino a Morgoth, que o destruiu sem piedade. Nas terras do reino de Nargothrond também havia outra fortaleza dos pequenos anões, a montanha solitária conhecida como Amon-Rud. Amon-Rud era uma bela montanha com um cume plano coberto por bétulas vermelhas, que foi sendo abandonada pelos pequenos anões à medida que os anos foram passando. E ali, Túrin e seu bando morou por um tempo após conhecerem o último dos pequenos anões, Min, que o traiu e revelou os segredos da fortaleza na montanha a Morgoth. E adivinha o que ele fez? Claro, ele mandou um ataque feroz à montanha e exterminou todo mundo que morava ali, com exceção de Belag, que ficou desacordado, e Túrin, que foi capturado. Nargothrond era uma bela terra com uma porção de planícies verdejantes e fazia fronteira com Hithlum, Falas e Doriath. Em sua fronteira leste havia o Aelin Uyel, uma região onde o principal rio de Beleriand se tornava um labirinto de lagos e brejos, até se tornar uma grande cascata em uma cadeia de colinas e sair pelo outro lado por um túnel que é conhecido como Os Portões do Sirion, e então seguiu seu caminho. E essa cadeia de colinas era chamada de Andram, e se estendia até a montanha solitária de Amon-Ereb, em Beleriand Oriental. Amon-Ereb era um ponto estratégico, e uma parte da primeira batalha de Beleriand aconteceu em seu sopé. Mais tarde, Caranthir, um dos filhos de Fëanor, construiu ali uma fortificação que serviu como rota de fuga para ele e seus irmãos após a Nirnaeth Arnoediad. E a montanha, assim como quase toda Beleriand Oriental, fazia parte do reino dos Teleri de Doriath, governado por Thingol. Esta era uma região coberta por lindas planícies, colinas, vales e principalmente florestas, como a gigantesca floresta de Taur-in-Duinath, que significa floresta entre rios, porque como você pode ver ela tá entre rios. Mas o mais bizarro desse lugar é que apesar do seu tamanho todo, apenas alguns grupos de elfos da noite moravam entre suas árvores sombrias que emitiam um pálido brilho fluorescente à noite. Mas vamos lá, seguindo o nosso tour por Beleriand e caminhando mais ao norte, nós chegaremos a fértil planície. Ah, eu adoro essa parte! Enfim,
a fértil planície de Estolad, governada pelos gêmeos Amhod e Amhaz, filhos de Fëanor. E além dos Noldor da casa de Fëanor, ali também viviam muitos elfos silvestres. E quando os Edain despertaram, os homens da casa de Beor no primeiro momento estabeleceram sua moradia em Estolad. Mas Amhod e Amhaz não quiseram saber dos homens desfrutando das suas terras e pediram para Finrod, que era amigo deles, para que tirassem eles de lá. E Finrod levou Beor para Nargothrond, mas um de seus filhos quis continuar morando em Estolad com alguns de seus homens. E adivinha só, isso durou até Nirnaeth Arnoediad, quando Morgoth botou todo mundo pra correr. O bagulho foi pesado, cara. Eu falei lá no capítulo, vocês não acreditaram, o nego se fudeu. As lágrimas não são incontáveis à toa. Em Estolad ficava a bela floresta de Nan Emloth, cujas árvores eram as maiores e mais escuras em Beleriand, impedindo o sol de tocar o solo da floresta. E foi aqui, nesses bosques escuros, que Thingol conheceu Melian, a Maia, e ficou um mó tempão metendo escondido na moita. Ali também foi onde Éol passou a morar depois da primeira batalha de Beleriand, quando ele deixou Doriath. E depois ele morou lá com a sua esposa, Aredel de Gondolin, e com o filho deles, Maeglin, moleque bom. E atravessando o rio ao norte de Estolad fica a gélida região de Himlad, que é onde se encontra uma das entradas para Beleriand, ou saída, dependendo de onde você está. A passagem de Aglon, guardada por Celegorm e Curufin, filhos de Fëanor. Mas, é claro, isso até a Batalha das Chamas Repentinas, quando Morgoth destruiu a porra toda. Mas pelo menos agora mudou a batalha, ele destruiu essa depois das Chamas Repentinas, não da Nirnaeth Arnoediad. Ó. E no centro de tudo, ainda em Beleriand Oriental, ficava a grande floresta de Doriath, onde viviam os Teleri, sob o comando do rei Thingol. E nessa floresta se encontravam vários vilarejos dos Teleri, assim como a capital do reino, Menegroth, que era protegida pelo cinturão de Melian e ficava escondida no coração da floresta. E a grande floresta de Doriath era composta por a floresta de Brethil, a floresta de Rhaegion e, por último, mas não menos importante, a floresta de Neldareth, que, por sinal, foi onde Beren e Luthien se encontraram pela primeira vez, e também onde logo depois Thingol prendeu Luthien na casa na árvore para ela não ir atrás do seu amado. Só que logo ao norte, fazendo fronteira com a floresta, ficava o grande vale de Nan Dungorteb, onde outrora morou a grande aranha gigante chamada Ungoliant. E mesmo após ela ter desaparecido, suas crias continuaram habitando o vale. E por causa disso, todas as outras criaturas vivas passaram a evitar Nan Dungorteb. Mas isso só durou até Morgoth destruir tudo depois da Nirnaeth Arnoediad. Não, mentira. Essa parte ele deixou, porque era super dark, super tenebroso, super incompreendido, que nem ele. E foi também em Nan Dungorteb que a Aredel, a porra da mulher, se perdeu e Éol encontrou com ela lá, depois eles se casaram e etc, etc. Maeglin, moleque bom. Mas seguindo em frente, a oeste dali ficava a terra inabitada de Dimbar, que era basicamente um grande deserto, nada de muito interessante. Mas ao atravessar Dimbar, se chegava à floresta de Brethil, que outrora pertenceu ao reino de Doriath, até que Thingol cedeu essa terra ao povo de Haleth. E, como vocês sabem, foi na floresta de Brethil que chegou ao fim o conto dos filhos de Húrin. E, saindo de Brethil, nós seguimos com o rio Sirion até Tol Sirion, onde Fingolfin, o rei supremo dos Noldor, construiu a bela torre de Minas Tirith. Mas, favor não se confundir com Minas Tirith do filme do Senhor dos Anéis, aquilo é outro lugar, outra era, completamente diferente. Aqui Minas Tirith significa Torre da Guarda, então é um nome bem comum pra você dar pra uma torre que guarda alguma coisa, não acha? E nesse caso aqui ela guardava a passagem oeste de Beleriand para Angband. E se você vem assistindo meus resumos, você sabe que essa torre foi conquistada por Sauron depois da Batalha das Chamas Repentinas, porque foi aqui que Finrod encontrou seu fim. Pois ele e Beren foram capturados, apesar de Beren ter sido solto depois, Finrod não resistiu à tortura de Sauron e morreu. E ao lado de Tol Sirion e ao norte de Doriath ficava o grande planalto de Dorthonion, também conhecido como Taur Nu Fuin, que podia ser acessado por 3 caminhos. Pelos alagados de Serech, onde inúmeras batalhas contra as forças de Morgoth aconteceram, pela região de Ladros, onde alguns homens da casa de Beor residiram até a Batalha das Chamas Repentinas, quando Morgoth blá blá blá, e por último, pela passagem de Anach, que era o único acesso para o Planalto por Beleriand de fato. Em Dorthonion havia uma região de lagos conhecida como o Poço de Rivil,
que foi onde Beren recuperou o Anel de Barahir do orc que assassinou seu pai. E Beren morava na região de Ladros, no Monte Aeluin, defendendo aquela passagem junto com alguns outros homens da Casa de Beor. Até, é claro, Morgoth destruir tudo depois da Batalha das Chamas Repentinas. Na sua borda sul, o Planalto de Dorthonion era cercado por uma cadeia de montanhas chamada Ered Gorgoroth, ou Montanhas do Terror, porque elas davam direto para o Vale das Aranhas e as malditas crias de Ungoliath andavam por ali também. E a oeste dessa cadeia de montanhas havia um labirinto de pedras. E, bem no meio desse labirinto, havia uma verdejante planície, onde, após sonhar com Ulmo, Turgon construiu o fabuloso reino de Gondolin. E com certeza absoluta, essa cidade branca escondida nas montanhas foi a mais bela e esplendorosa já construída pelos Noldor. E o objeto de desejo de Morgoth, ao qual ele mais se dedicava a tentar encontrar. Gondolin foi onde Eol o Ferreiro encontrou seu fim após assassinar a sua esposa Aredel, a irmã do rei Turgon. E ali foi onde seu filho Maeglin Blackbone passou a morar. E o reino oculto só podia ser encontrado através de um túnel secreto dentro das montanhas, que era vigiado noite e dia. Mas, indo agora para outra face do Planalto de Dorthonion, além da passagem de Arglon, lá havia a grande colina de Himring, cercada por outras colinas menores, onde vivia o filho mais velho de Fëanor, Maedhros. E ali ele construiu uma grande fortaleza, onde comandava as forças da casa de Fëanor. E Himring significa sempre frio, porque, como você deve imaginar, lá era frio pra caralho. E um pouco mais ao leste havia a Falha de Maglor, que ficava entre Himring e as famigeradas Montanhas Azuis. Ali, Maglor, filho de Fëanor, fez uma fortificação para impedir a entrada dos orcs de Angband em Beleriand, e assim a manteve, até a Batalha das Chamas Repentinas. E ao leste da Falha de Maglor havia o Monte Herir, onde residia Caranthir, filho de Fëanor. E no sopé do Monte Herir havia o Lago Hervor, que significa vidro negro. E foi bem ali, naquela paisagem maravilhosa, que Caranthir construiu sua morada. Até Morgoth destruiu tudo depois das batalhas repentinas. E finalmente temos as Montanhas Azuis, que separam Beleriand do resto da Terra-média. E foi nessa cadeia de montanhas que os anões construíram as esplendorosas cidades de Belegost e Noghad. E as Montanhas Azuis se estendiam desde a região de Thargelion, onde o povo de Haleth morou antes de ir para a floresta de Brethil, até a região de Ossirian, uma bela floresta cortada por 7 rios, onde Beren e Lúthien residiram após voltarem dos Salões dos Mortos em Aman. E em Ossirian se encontravam muitos entes antes deles abandonarem Beleriand de vez rumando a oeste. E por fim, ao norte disso tudo, temos a região de Lothlan, que significa grande e vazio. E, como o próprio nome implica, se tratava de uma vasta região vazia. E foi ali que os filhos de Fëanor se fuderam bonito na Batalha das Chamas Repentinas, como você pode perceber que eu quase não falei nesse capítulo. E a oeste de Lothlan, nós temos as planícies negras de Anfalglith, um deserto horrível e inabitável criado pelo fogo dos Tangorodrim. Anfalglith foi o palco da Nirnaeth Arnoediad, a Batalha das Lágrimas Incontáveis, quando Morgoth libertou de vez a fúria de Angband, conquistando a sua vitória definitiva sobre os elfos e os homens. E bom, o que eu vou falar a partir de agora não tem muito a ver com Beleriand, mas eu achei legal colocar aqui, a título de curiosidade pelo menos, que depois de Anfalglith havia 3 montanhas colossais conhecidas como Tangorodrim. E era ali que ficava Angband, a terrível fortaleza de Morgoth, o Senhor do Escuro. E atrás de Angband ficava um mar de pedras negras e lava conhecido como as Montanhas de Ferro, que era uma vasta porção de terra sob o domínio do Senhor do Escuro, onde ele fazia o que bem entendia. Provavelmente era cheio de prisões e casas de tortura e laboratórios e tudo de mais horrível que se pode imaginar. E mais além ainda, nos limites do mundo, onde o calor do sol quase não chegava, haviam as terras de Dor Daedelos, que significa as terras do frio eterno, onde elfo ou homem algum jamais pisou, e se bobear nem tiveram conhecimento desse lugar. E além dessas terras congeladas marcando o limite do mundo, circundando toda a Arda, haviam as Muralhas da Noite, onde a terra se encontrava com o céu. E no extremo leste do mundo, nas terras do Sol Nascente, havia a Porta da Manhã. Enquanto que no extremo oeste, em Aman, ficava a Porta da Noite.
e essas eram as duas únicas portas que permitiam atravessar ao outro lado das muralhas da noite. E além, havia apenas Ekaia, o mar externo, onde Ulmo, o Senhor das Águas, morava. Ekaia possuía águas mais negras do que o abismo, e lá habitavam as estrelas, o sol e a lua, nesse oceano que circundava o mundo inteiro. Ekaia podia ser contemplado por todos na Terra-média, em qualquer lugar e a qualquer momento, mas nunca poderia ser alcançado, pois, como eu disse, a sua entrada estava em Aman, e só passava pela Porta da Noite aqueles que os Valar permitiam. Em toda a história de Arda, poucos elfos viram de perto o mar externo, e dentre eles está Arendil meio-elfo e Fëanor e os seus 7 filhos que visitaram as praias desse mar. E Ekaia era o limite de Ea, que é a existência ou a realidade, o plano material, enfim. O mar externo era a última coisa que havia no mundo, a última coisa que existia. E além dele, havia só o vazio atemporal, onde habitava Eru Ilúvatar, o criador de toda a existência.